Então, dando continuidade aqui ao que eu estou falando em relação à desigualdade nas cotas. Olha só, como eu falo que toda a mídia é tendenciosa. O texto faz assim, ó. Esse aqui é a fonte, é a Gazeta do Povo, tá? Mas como a mídia é tendenciosa. Cotas da Globo em 2019 no futebol indicam menor desigualdade entre clubes. Veja as cifras. Aí você vê uma chamada dessa aqui, um texto desse aqui, você entende que vai ficar tudo igual. Aí você vai ler a reportagem. Aqui poderia até colocar o escudo do Flamengo ou do Corinthians, mas aí outra história, né? Principalmente do Flamengo, tá? O Brasileirão 2019 será o primeiro a ter um novo sistema de distribuição de cotas de televisão pela Rede Globo. A gente está falando aqui da cotas de televisão aberta, tá? Depois você vai ver o pay-per-view, uma distorção danada. O modelo funcionará da seguinte maneira: 40% dividido igualmente entre os 20 clubes que disputam a Série A, 30% conforme o número de partidas transmitidas e 30% como premiação por posição no campeonato. Primeiro a 16º, já aqui do 17º ao 20º não recebe nada, de acordo com a regra. A projeção de 2019, veja o gráfico, realizada com base nos resultados e quantidade de jogos transmitidos em 2018, aponta uma diferença de 44,3 milhões do primeiro colocado, Palmeiras, para 21,3 ao time que ganhar menos, caso não seja rebaixado. Uma diferença pouco acima do dobro, muito distante da atual, que é mais de 140 milhões. Claro, já era ridículo, mas ainda assim, aqui tudo bem. Nessa divisão aqui eu concordo que o time que for campeão tem que ganhar um valor maior. Já o time que está lá, o último, que está fora da zona de rebaixamento, é claro, vai ganhar menor. Mas não eu vou trazer tudo para vocês entenderem. Mercado da bola, tal, não sei o quê. O novo sistema reduzirá a diferença entre clubes. Em 2018, o Corinthians e Flamengo, os times com a maior torcida do país, receberam 170 milhões, enquanto os times que menos receberam, Paraná, 28 milhões aqui. O valor total a ser distribuído é em torno de 600 milhões. A fatia a ser distribuída igualitariamente, 40%, gerará 12 milhões para cada clube participante do Campeonato Brasileiro. A recompensa pelo desempenho, 30%, contemplará o primeiro, que garantirá um valor aproximado de 18 milhões, ao sexto, que receberá 6 milhões. Os clubes rebaixados não são premiados nesse quesito. Para a projeção, foi considerado que os times que subiram esse ano receberão o valor do 16º. A última parcela, 30%, é conforme o número de jogos transmitidos na TV aberta. Observe, isso aqui é a TV aberta, tá? A gente não falou do pay-per-view ainda, que é a grande distorção. A Globo realiza as escolhas com pouca antecedência, pois o interesse em determinadas partidas pode mudar conforme o campeonato ocorre. Independente da classificação de Flamengo e Corinthians, os paulistas podem dizer melhor em relação a isso, e eu, como carioca, posso falar que aqui no Rio de Janeiro só passa jogo do Flamengo, em segundo lugar do Vasco, e Fluminense e Botafogo, muito difícil, só se eles estiverem disputando o título ou zona de rebaixamento, tá? Em 2018 foram 99 jogos transmitidos, gerando 198 direitos de transmissão. Esse direito de transmissão aqui eu vou substituir como patrocínio, tá? Esse aqui é um patrocínio descarado do Flamengo e do Corinthians, considerando que cada jogo transmitido é necessário pagar as duas equipes. Grosso modo, o valor por cada transmissão seria aproximadamente 900 mil para cada um dos clubes, o valor que foi utilizado para a projeção de 2019. O campeão Palmeiras foi o líder em transmissões, com 16, seguido de perto por Grêmio, Cruzeiro e Fluminense, 14. E na terceira colocação, o Corinthians, com 13. As equipes que tiveram menos jogos transmitiram foram Ceará, América Mineiro e Chapecoense. Para o cálculo de 2019, as equipes que subiram, Goiás, Avaí, CSA e Fortaleza, foram utilizados os dados de transmissão de time de porte aproximado. Com isso, Goiás e Fortaleza contaram com o mesmo número de exibições que o Ceará, 5, CSA e Avaí, e América Mineiro, 4. Atlético, Bahia e Palmeiras não fecharam contrato com a Globo. Acho que todos os clubes deveriam fazer isso, exceto Flamengo e Corinthians, são os grandes favorecidos. Nós precisamos criar uma liga que seja independente da CBF, que seja independente da Globo, porque a partir daí os clubes vão poder brigar pelos seus direitos.
Porque um campeonato não se faz com Flamengo e Corinthians. Se for, bota 20 jogos entre Flamengo e Corinthians e enche o saco dessa porra desses jogos. Ok? Então não tem problema. Quer fazer um campeonato só para contemplar Flamengo e Corinthians, bota Flamengo e Corinthians jogando 20, 40 vezes ao ano. E transmite os 20 jogos, para ver se vai ser legal. Futebol depende das outras equipes, e a Globo não percebe isso. Ela é tão cega com a visão flamenguista que ela tem de vida, que ela esquece que não existe só o Flamengo no mundo, embora seja uma grande equipe, um grande clube de futebol, como é o Fluminense, como é o Vasco, como é o São Paulo, como é o Corinthians, como é o Palmeiras, como é o São Paulo, um dos maiores. Eu não sou tricolor paulista, mas é um dos maiores que eu vi na década de 80 até os anos 2000. 2000 para cá, São Paulo está passando um aperto aí. Mas em termos de títulos, é o melhor. O Grêmio também é uma grande equipe internacional. O próprio Atlético Paranaense aí se tornando aí uma grande equipe aí no futebol brasileiro. Então vamos parar de tratar o Atlético Paranaense, por exemplo, de forma inferior ao Flamengo, porque não é. Porque com apoio, com o financiamento que se tem do Flamengo e a mídia falando toda hora do Flamengo, é claro que o Flamengo vai sempre ganhar mais torcida e cada vez mais distorcendo a diferença entre os clubes. Confira a projeção de cota de TV do Brasileirão. Aqui nós temos, cota de TV aberta para 2019, TV aberta, tá? Eu vou trazer depois do pay-per-view, que vocês vão ver que a distorção é bem maior. Veja uma projeção de como a cota de TV Globo ficaria distribuída entre os times da Série A do Brasileirão 2019 com um novo modelo adotado pela emissora. A Globo deve repartir cerca de 600 milhões entre os 20 clubes da elite. Só a TV aberta, ok? Aqui, vamos aqui. Palmeiras, 100 milhões. Flamengo, 170 milhões. Corinthians, 170 milhões. Isso aqui não é coincidência, isso aqui é patrocínio. Tá? Para quem sabe ler um pinganete, isso aqui é patrocínio. Isso aqui é patrocínio. Flamengo e Corinthians não precisam de patrocínio. Fluminense aqui, o nosso querido Fluminense, 60 milhões. Botafogo, 60 milhões. Cruzeiro, 60 milhões. Porra, o Cruzeiro não é pior do que o Flamengo em lugar nenhum. Nem Fluminense, tá? É pior que o Flamengo. Então, são clubes equivalentes. Temos o Vasco aqui com 100 milhões. Por que o Vasco vai ganhar mais do que o Fluminense e o Botafogo? Não entendo esse tipo. Nós não vem com historinha de torcida. Isso é uma estatística fajuta comprada. Agora, quanto mais você investe, você financia, principalmente Flamengo e Corinthians, mais torcidas vão ganhar. Porque o que faz um torcedor torcer por um clube, em primeiro lugar? É ele, quando é criancinha, ver o time ganhar campeonato toda hora e a mídia falar toda hora. E o Flamengo, aqui no Rio, só se fala de Flamengo. Só se fala de Flamengo. Chega a ser absurdo. Na escola da minha filha, por exemplo, um professor querer doutrinar minha filha a ser Flamengo. Então eu já falei para ela, não aceita, eu tenho que estar doutrinando em casa ao contrário, porque os próprios professores tentam doutrinar. Por quê? Porque cresceram com a mentalidade idiota de que Flamengo é o melhor clube. Por quê? Porque a Globo está há mais de 40 anos fazendo esse trabalho de base na televisão. Tudo que você vê é Flamengo. E agora, então, ela resolveu injetar recursos diretamente, porque isso aqui é uma conclusão, tá? Conclusão minha com base nos dados. Isso aqui é favorecimento. Isso aqui é favorecimento. Um clube recebe 170 milhões, o outro recebe 60 milhões. Olha só. Se eu falar só do Fluminense, vai parecer que é tendencioso o meu comentário. Mas ó, você pega o Cruzeiro, o Grêmio ganha 60 milhões, o Flamengo ganha 170, tá de sacanagem, né? Quem é Flamengo? Quem é Flamengo para ganhar mais do que o Grêmio? Ganha mais que o Internacional. Ganha mais que o Cruzeiro. Ganha mais que o Santos. Não dá. Mas como eu sou tricolor, vou dizer também. Quem é Flamengo para ganhar mais do que o Fluminense? O que acontece? Você cria uma forma de apequenar os adversários e criar dois grandes, fazer igual a que se chama de espanholização, onde você tem Real Madrid e Barcelona e Atlético de Madrid, e os outros 17 vão compor tabela. E os clubes lá aceitaram esse tipo de coisa porque não tem meios de sair disso. Eu sugiro aqui no Brasil que sejam criadas empresas. A Globo tem uma matéria sobre clube-empresa que ela coloca os prós e os contras. Mas a Globo é tendenciosa. Ela é tendenciosa, você não pode ler nada da Globo porque ela não é isenta. Ela não quer que o Fluminense vire um clube-empresa, então ela vai mostrar os aspectos contrários como se fossem mais fortes.
Mas eu, como gestor, eu conheço de gestão financeira e sei que primeiro você tem que resguardar o clube para que ele seja resguardado, para que não seja aniquilado por investidores que só querem saber do lucro. Isso tem que ser posto na legislação para que haja uma garantia. Já tem um projeto de lei no Congresso Nacional, não sei se é no Senado ou na Câmara ou no Congresso, que já está tratando do clube empresa. E uma das cláusulas que tem que ser garantida é a autonomia do clube de não vender tudo. Por exemplo, o clube manter a maioria do capital e negociar aí 50% de ações na Bolsa. Acho que é uma forma de garantir a sustentabilidade do clube como agremiação. Não deixar que seja comprado 100%. Mas já é diferente, porque se você vira um clube empresa, você tendo um tricolor que seja empresário, que tenha bala na agulha, não é o meu caso, mas a gente sabe que tricolor, tem muito tricolor que tem grana, e sabemos que tem outros tricolores ilustres aí que tem bala na agulha e que podem, de certo modo, garantir essa hegemonia. Então aqui a gente mostra aqui a tabela aqui da premiação, tá? Isso aqui é um absurdo, uma distorção. Vocês vejam aqui que o Palmeiras ganhou 100 milhões e o Flamengo 170 milhões. Isso aqui é ridículo, isso aqui, tá? Isso aqui é financiamento. Ou seja, quem é o maior financiador do Flamengo e do Corinthians? Eles não precisam de patrocínio. Então você, como torcedor, o que eu quero passar para você é o seguinte: não se iluda, não fala que o Fluminense não tem gestão. Não tem gestão porque não tem dinheiro. É um clube falido que, se não se movimentar para ir, eu acho que o caminho é virar um clube empresa, resguardando a agremiação, para que não ocorra os problemas que houve aí na Europa, de clubes perderem, praticamente perderem o clube, deixarem de ser clube e só ser empresa. Não estou dizendo isso aqui, mas que seja buscada uma forma de que o cara que vai investir ganhe dinheiro com o clube também, que aí ele vai investir, vai eleger um conselho de administração, então um conselho fiscal que vai poder fazer a gestão financeira do clube, tá? Então eu vou derrubar por água abaixo, dizer que o Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, resolveu o problema financeiro do Flamengo. Não resolveu nada. O cara tem financiamento, tem um recurso alto à sua disposição. Porra, é muito fácil pagar a dívida. É só querer pagar a dívida. O problema do Flamengo, antes, o único mérito do Bandeira é que ele quis pagar a dívida. Ou foi exigência da própria financiadora do clube. Então, o que a gente coloca aqui é isso. Então, não vamos nos iludir, achar que o Flamengo fez uma excelente gestão. Tem a bala na agulha, é diferente. Se você tem um cara que ganha 100 mil reais por mês e outro que ganha 10 mil, quem vai viver melhor? Quem vai pagar as dívidas em dia se for uma pessoa sensata? Não estou falando dos doidos. Os doidos é diferente, eles vão sempre ficar devendo. Mas se você ganha 100 mil, outro ganha 10 mil, quem você acha que vai pagar as contas em dias e vai ter mais sucesso na sua vida financeira? Claro que é quem ganha 100 mil, isso aí é óbvio. Isso é aritmética, 100 e 10, dá diferença de 90. O Flamengo ganha praticamente aí o triplo que o Fluminense ganha, que o Inter ganha, que o Grêmio ganha, que o Atlético Mineiro ganha. Olha só, o Atlético Paranaense ganhando 35 milhões, é pouco pelos últimos anos do Atlético Paranaense, um clube que é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. A Globo tem que rever isso aqui. Aliás, o Atlético já está se movimentando, é um dos clubes que mais está se movimentando em termos de de se tornar um clube profissional. Então nós precisamos pensar uma forma de mudar isso. Por exemplo, o Vasco aqui, praticamente rebaixado ano passado, quase num momento também difícil. Ano passado quase foi rebaixado, ganhava 100 milhões. O Vasco ganhou 100 milhões fazendo o quê? Fazendo uma campanha com 44 pontos. Fez uma campanha inferior ao Atlético Paranaense. Então essa é a primeira parte que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar mais uma parte aqui também em relação às cotas de TV. Agora em relação ao pay-per-view, é muito mais grosseira a diferença. Então, dando continuidade aqui, ó, vamos para o lado do pay-per-view. Aqui a coisa fica muito pior, muito distorcida. O Campeonato Brasileiro de 2019 apresenta pela primeira... Isso já foi definido praticamente antes do campeonato, tá? Isso não é definido se o clube vai ganhar campeonato ou não, é pela quantidade de torcedores, que eu vou fazer um comentário depois. O Campeonato Brasileiro de 2019 apresenta pela primeira vez em décadas um sistema de divisão de cotas na TV aberta extremamente equilibrado, mas no pay-per-view
toda a distorção de outros anos na TV aberta parece ter sido repassada para o Premier, com clubes ganhando 20 vezes menos do que o Flamengo, conforme mostra o ranking no fim da matéria. O Flamengo vai faturar 120 milhões contra 110. O Flamengo, observe, tem 120 milhões com 170, 120 com 170 vai dar 290, mas eu já tenho uma outra matéria que coloca que é 327, tá? Contra 110 do Corinthians, 97 milhões do Palmeiras, 71 do São Paulo. O quarteto somado fica com 395 milhões, equivalente a 61% do bolo. Então faz um quadrangular entre São Paulo, Corinthians e Flamengo e deixa ele jogando o Campeonato Brasileiro o ano todo. Essa é a minha sugestão. Os clubes fazerem uma liga e tirar esses 4 da liga e vender para outra TV. Não precisa de Flamengo, São Paulo e Corinthians e Palmeiras, não é isso? Seria aqui... Flamengo vai faturar Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Faz um quarteto entre eles, entendeu? Faz um quarteto entre os 4 e sai do campeonato e cria uma liga entre todos os outros. Vocês vão ver que a gente vai acostumar, depois de um tempo fazendo, esses clubes vão procurar a liga e vão se associar, porque eles não vivem sem os outros. Futebol depende um do outro. O campeonato, ele não se faz campeonato com 4. Desta maneira, restaram apenas 254 para 15 clubes, levando em consideração que não houve acordo com o Atlético Paranaense. O patrono do Furacão, Mário Celso, ele não aceitou isso aí, oferta de 6 milhões, é por aí, concordo? É isso, todos os clubes deveriam fazer isso. Depois do quarteto, os mais bem pagos são Vasco, 45 milhões, Grêmio, 34 e Santos, 26. Tais valores são projeções e contam, por exemplo, com bônus ligados a um eventual crescimento no número de assinantes do canal pago. Aí eu faço um comentário aqui, você vai querer me convencer que o torcedor do Flamengo paga TV pay-per-view, que o torcedor do Corinthians paga pay-per-view, que povão paga pay-per-view, com todo respeito, não. Pode ter a maior torcida, mas não vai pagar pay-per-view. Então tem que ser feita uma auditoria nesse tipo de processo para ver se isso é verdade. Eu tenho quase convicção absoluta que isso é uma grande balela. Torcedor do Flamengo e do Corinthians não tem bala para pagar pay-per-view, pagar R$100 por mês de pay-per-view. Não paga, tá? Não paga, não paga e não paga. Não adianta. Com todo respeito, é povão. E se é povão, a maior... E se você sabe que a torcida do Corinthians... Vocês mesmos dizem isso, que a torcida do Corinthians são as maiores, Corinthians e Flamengo. Então, proporcionalmente, o Brasil é um país pobre. E o povão não tem dinheiro para pagar esse pay-per-view. Então, essa aqui é a primeira coisa que eu jogo e digo para você. Se fizer uma auditoria, vai derrubar esse cálculo que eles fazem. Torcedor do Flamengo e do Corinthians não paga pay-per-view. Não vou dizer todos. Existem torcedores mas eu estou dizendo em termos de povão. Se é a maior torcida, eu posso assegurar que 70%, 80% não paga pay-per-view. Tá? Vê jogo de outra forma, não com pay-per-view. Já o Corinthians, dando do segundo maior pedaço do pay-per-view, terá direito a 84 milhões a mais do que o Santos. Quem é o Corinthians para ganhar mais do que o Santos? Ou seja, o Peixe precisaria de 4 anos para receber a quantia parecida do Corinthians, somente em 2019. Os mineiros, Atlético Mineiro e Cruzeiro, também têm motivo para lamentar. Apesar de conseguir bons resultados no cenário nacional e sul-americano nos últimos anos, olha só, isso aqui é mérito. Os rivais ganharão no máximo 18 milhões cada. Valor muito otimista, levando em consideração que a Globo tem aumentado extraordinariamente o faturamento do pay-per-view. Vale lembrar que a emissora se baseou em pesquisas sobre o tamanho das torcidas no país. Isso aqui é escroto mesmo, para definir os valores a serem pagos. Como as negociações ocorreram de forma individual, alguns conseguiram melhores condições. Como o Palmeiras, que superou o São Paulo, apesar de ter menos torcedores, o Verdão, inclusive, ficou fora da Globo e do pay-per-view em seus 5 primeiros jogos. Importantes, a partir do ano que vem, o modelo a ser adotado para a distribuição das cotas de TV vai ser baseado no número de assinantes que cada clube tiver justamente o pay-per-view. Aí eu quero ver, isso aqui eu quero ver, tá? Mas tem que ser feita uma auditoria. Porque, com certeza, se for feito com base nisso aqui, Flamengo e Corinthians vai perder, e muito. Aí vamos ver. Para mim, isso aqui não vai acontecer, porque a Globo é flamenguista, tá? Em 2019, 600 milhões prometidos aos times da Série A para terem seus jogos exibidos na Globo ficaram divididos da seguinte forma. 40% de maneira igual, e se TV aberto nós já conversamos, né? 12 milhões para cada integrante, 30% de forma de classificação. Isso aqui ainda consegue ser um pouco mais justo, tá? Então vamos lá, ranking do pay-per-view no Brasileirão. Flamengo 120 milhões,
Tá, eu já tenho uma outra reportagem que eu vou fazer um outro canal, num outro vídeo, que o Flamengo na verdade ganhou 327 milhões no total, não foi 120, mas 170, como está aqui nessa reportagem, como está aqui. Eu vou trazer também num próximo vídeo. Terceiro, Palmeiras 94, o Corinthians 110, e o Corinthians também ganhou um grande valor. A classificação do Corinthians é ridícula e você vê que o Corinthians ganhou. Então fica muito difícil. O que eu quero mostrar para vocês aqui, aí você vai ver aqui, ó, Vasco 45, Grêmio 34. O Grêmio é muito melhor do que o Vasco atualmente em termos de resultado. O Santos também. Então não tem como Grêmio e Santos ficar pior do que o Vasco, tá? O Vasco passou por 3 rebaixamentos. Então vamos parar de palhaçada, né? Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro é um grande clube, embora esse ano está passando por Fluminense 15 milhões. Não tem como, aqui o nosso Fluminense aqui com 15 milhões. Botafogo 13 milhões, outro clube grande. Então assim, o Fluminense e Botafogo estão sendo, o Fluminense, Atlético Mineiro e Cruzeiro estão sendo tratados como time pequeno, tá? Com todo o respeito aos demais, eles estão sendo tratados como time pequeno, e o Fluminense não pode aceitar isso, porque o Fluminense é gigante, como eu coloquei aqui no nosso vídeo. Isso eu quero dizer para vocês, não adianta a gente falar que a diretoria é uma diretoria ruim e ficar comparando com a do Flamengo, isso aí é burrice. Nós, torcedores do Fluminense, nós somos diferenciados, nós não podemos ver a mídia. A Globo fala que o problema dos clubes brasileiros é a gestão, ela é a grande culpada, porque ela patrocina 2, 3, 4 clubes e ferra com todos os demais, porque ela quer um campeonato de cartas marcadas. Na minha concepção, essa é a minha opinião, tá? Não tem como provar nada disso, mas os números aqui por si demonstram. Assim, o que eu acho que a gente poderia fazer é uma reportagem, é uma sugestão que se seja a partir do ano que vem, que diz que vai ser com base no número de torcedores que dizem que são flamenguistas ou corintianos, essa métrica vai ter que mudar, porque se não mudar, nós temos que pedir auditorias, porque a empresa, como transmissora do Brasileirão, ela não pode patrocinar nenhum clube. E o que está acontecendo aqui é um patrocínio aos 4 maiores, principalmente ao Flamengo e ao Corinthians. E nós sabemos também que, historicamente, a família Marinho é flamenguista. Então, outro ponto que reforça o que eu estou falando. Não tem como provar, mas isso aqui eu estou falando a minha opinião em relação ao que eu vejo aqui, da distribuição. Isso é patrocínio. Esse é o meu raciocínio. Eu não estou dizendo que a Globo está fazendo patrocínio escondido. Tá? Isso aqui é patrocínio. Interpreta isso aqui como patrocínio, porque é patrocínio. Porque ganhar dinheiro mole, sem fazer nada. Claro que cada vez mais o Flamengo vai ter mais torcida, porque a Globo usa a própria Globo como instrumento de divulgação da marca. Então ela faz o clube crescer como torcida, e aí os outros realmente vão sumindo do mapa. Então o que a gente tem que? A gente tem que brecar esse processo. A gente precisa acabar com esse processo que está ocorrendo no futebol brasileiro, onde daqui a pouco só vai ter Corinthians e Flamengo disputando os campeonatos, e nós vamos estar sempre brigando por rebaixamento. Aí isso serve para todas as torcidas, mas esse vídeo é feito para a torcida tricolor parar de se iludir, ok? Essa é a minha opinião em relação às cotas de TV. É um patrocínio não oficial